glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é dia 11 de abril, eu sou o irmão Vitor e você está assistindo a mais um Compartilhar. Hoje é sexta-feira do Meditar, no qual nós sempre meditamos na palavra do Senhor, onde nós ruminamos a palavra, onde nós nos alimentamos da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus tem sido o nosso alimento diário. O Senhor, Ele quer se encontrar contigo. O Senhor, Ele quer se relacionar com você. Então, que nós venhamos agora nos posicionar no nosso espírito, nos inclinando para a palavra do Senhor, que é espírito e é verdade. O Senhor, Ele é Espírito, e convém que os que o adoram em espírito e em verdade. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito. Nós desejamos ser um só Espírito agora com o Senhor. Aleluia, porque o nosso Espírito testifica com seu Espírito que nós somos filhos de Deus. Como filhos, nós também somos herdeiros, herdeiros de grandes promessas, como Isaque. Hoje é sexta-feira do meditar e nós vamos meditar ao entardecer para um encontro de uma anunciação de um novo dia. Aleluia! Ao entardecer, nós nos encontramos com o Senhor. E esse entardecer significa que vem um novo dia e que um ciclo já se encerrou. Louvado seja o nome do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus, porque nada é melhor do que um dia após o outro. O Senhor, Ele é um Deus de ciclos, Ele é um Deus de geração, Ele é um Deus de renovação. O Senhor, Ele quer renovar o nosso entendimento. Ele quer que nós não nos conformemos com o formato deste mundo, mas que sejamos transformados, que a nossa mente crie uma nova forma de pensar. Nós desejamos essa nova forma de pensar, que o Senhor venha transformar a nossa mente. Aleluia! Eu quero introduzir hoje, primeiramente, com Salmos. Salmos 113 diz: do nascimento do sol até o momento que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que nós venhamos louvar o nome do Senhor, desde o amanhecer até o entardecer do dia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos o nome do Senhor. Aleluia. Lá em Efésios 4:20 vai falar: irai-vos, irmãos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse versículo é muito conhecido, né? Quantos de nós iramos, quantos de nós ficamos irritados ou até mesmo com raiva, mas não pequeis. Que não saia da sua boca palavras tortas, palavras que entristecem ao Espírito Santo. Não se ponha a vossa ira sobre o sol. Antes que o sol se ponha, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos reconciliarmos com o Senhor, com o seu próximo. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu vou querer ministrar 2 muito poderoso na sua vida. O primeiro é o de entardecer, que eu acabei de falar, que significa que um ciclo se encerrou. Aleluia. Os ciclos, eles se encerram para que venham novos ciclos. Aleluia. Quando você, independente da sua situação, sempre existem ciclos que se encerram e ciclos que se renovam. Geralmente, alguns ciclos podem voltar para que você responda diferente e entregue um testemunho ao Senhor, um testemunho de testemunhar do Senhor, testemunhar da sua palavra, testemunhar daquilo que o Senhor fez na sua vida. E o primeiro entardecer que eu quero compartilhar aqui se encontra lá em Gênesis 3, 8, 9.
A palavra fala que ao entardecer, o Senhor se encontrou com Adão e Adão se escondeu junto com a sua mulher atrás das árvores. E por que Adão se escondeu? Porque Adão, ele tinha comido do fruto, ele pecou e ele se envergonhou, ele ficou sabendo que ele estava nu. E Deus perguntou para ele: por que você está se escondendo de mim? Por que você está com vergonha? Você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? E Adão falou: foi a mulher que você me deu. E a mulher falou: foi a serpente. E o Senhor, ele castigou tanto a mulher com dores no parto, tanto a serpente que seria cortado as suas patas e ela se arrastaria pelo chão comendo o pó da terra, e o homem ele comeria do suor, né? Ele comeria do seu suor, da sua fadiga, e até mesmo a terra foi castigada. Começou a nascer ervas, começou a nascer entulhos na terra. Mas eu não quero chegar aí. Eu quero chegar no que o Senhor fez. O Senhor, ele matou um animal, ele matou um cordeiro para cobrir o homem. E esse cordeiro é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, o Senhor, ele se entregou como um cordeiro para salvar a humanidade, para cobrir a humanidade com seu sangue, para revestir a humanidade. Aleluia, porque a vida ela é feita de encontros. Esse é o segundo E que eu quero ministrar, os encontros. Em cada momento nós temos encontros com muitas situações e com muitas pessoas. E muito desses encontros, ele vem para nos aproximar do Senhor através de palavra, através de sinais, ou encontros com certas pessoas, ele vem para nos distanciar do Senhor. Que nós venhamos nos encontrar com o Senhor e não se esconder. O Senhor perguntou para Adão: onde você está? A primeira pergunta de Deus para o homem é: onde você está? Isso tem a ver com um posicionamento. E lá em João 15, a palavra vai nos falar sobre posicionamento. Onde você está? Onde você está? Onde o seu coração está? Onde a sua mente se encontra? Porque onde estiver o seu coração, a palavra fala, ali estará o seu tesouro. E onde estiver a sua mente inclinada, isso pode ser para a carne, que vai gerar morte, mas se ela estiver inclinada para a palavra, que é espírito, então você vai ter o resultado de vida e paz. E o Senhor, ele quer se dispensar para dentro de você, ele quer que você permaneça nele, como ele tem nos ensinado em João 15. Se permaneceres em mim, eu permanecerei em vós. E aquele que permanecer no Senhor dará muito frutos. E nós estamos injetados nessa videira que é verdadeira, nós estamos injetados em Cristo Jesus. E se nós permanecemos nele, nós daremos muitos frutos. Nós queremos dar muitos frutos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo depende dos encontros e dos seus posicionamentos. Louvado seja o nome do Senhor, porque hoje é o meditar e nós estamos meditando na palavra do Senhor, que se encontra lá em Gênesis 24, 61 ao 64, diz: então se levantou Rebeca com as suas moças, e montando os camelos, seguiram ao homem, o servo. E o servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra do Neguebe. Sairá Isaque a meditar no campo ao cair da tarde, erguendo os olhos, e viu,
eis que vinha camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, ela desceu do camelo. Então ali os olhares de Isaque e de Rebeca se encontraram e ela veio ao encontro de Isaque. E Isaque tomou a sua mulher e levou para a tenda de Sara. E ali ele foi consolado por Rebeca. Glória a Deus. Isaque, ele é a figura do primogênito. Isaque é a figura daquele que iria herdar todas as promessas do Senhor. Sobre ele estava a promessa. E lá em Gênesis 21, a palavra vai falar: disse, porém, Deus a Abraão: não se pareça isso mal, por causa do moço e por causa da sua serva. Atente para Sara em tudo que ela te dizer, porque Isaque será chamado tua descendência. O Senhor, ele tem uma escolha. O Senhor tem uma escolha do qual ele queria que fosse gerado um povo, a sua descendência, o seu povo escolhido. E Isaque era o escolhido do Senhor. E Isaque, em Gênesis 22, ele se encontra ali no altar. Ele se encontra no altar do Senhor, sendo quase oferecido como uma oferta para Deus. Só que Deus ali estava testando Abraão. E Deus descobriu que Abraão, ele temia realmente ao Senhor, porque ele queria ofertar ao Senhor o seu único filho do qual ele amava tanto. Então o Senhor, ele vem nos testando a cada dia, ele vem nos lapidando, ele vem colocando situações em nossa vida para ver se nós realmente confiamos no Senhor, se nós estamos realmente obedecendo ao Senhor, a sua palavra, o seu direcionamento. Imagine o quão difícil foi para Abraão tomar o seu filho, caminhar ali por 3 dias até um monte e sacrificar o Senhor. Mas ali, Abraão, ele passou pelo teste porque ele realmente confiava no Senhor. E quando ele estava caminhando com seu filho, junto já com a lenha, com o cutelo, o seu filho perguntou: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, cadê o cordeiro? E o Senhor, e Abraão respondeu: o Senhor proverá o cordeiro. E o Senhor, ele, através de um anjo, ele chegou a Abraão e ele falou para ele não fazer aquilo. E o Senhor trouxe mais uma vez ali um cordeiro que foi morto no lugar de Isaque. E esse cordeiro, aleluia, é o cordeiro que vem tirar o pecado do mundo. Como João Batista falou: eis o cordeiro que vem tirar o pecado do mundo. Ali, Isaque simboliza Cristo que está sendo oferecido. Mas o Senhor, ele provê o cordeiro, mais uma vez o cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. E nós sabemos que esse cordeiro é que nos cobre, com seu sangue. Nós devemos nos despir de nós mesmos, como a palavra nos ensina. Aleluia, glória a Deus. Lá em Efésios 4, 22, quanto a tudo passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompia pelas concupiscências dos enganos, e vós revestis no espírito da vossa mente, vós renovais no espírito da vossa mente, e vós vesteis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em justiça e santidade. Nós devemos nos despojar do velho homem e nos revestir deste novo homem. Aleluia. Nós devemos renovar o espírito do nosso entendimento, nos revestir do novo,
que segundo Deus é criado em verdade, justiça e em santidade. Aleluia, que nós venhamos deixar os velhos ciclos para trás, que nós venhamos entrar nesse novo dia, buscando ao Senhor, voltando o nosso coração para o Senhor, invocando o seu nome, e assim nós seremos renovados no espírito da nossa mente. Aleluia. Lá em Romanos 13, a palavra também vai nos explicar. E essa palavra é realmente uma palavra que sempre me acompanha e que sempre está no meu espírito, que um dia um irmão falou para mim, ela veio realmente, ela realmente veio trazendo para mim temor. Glória a Deus. Essa palavra se encontra lá em Romanos 13:12, que vai falando: vai a alta noite e o dia vem chegando. Deixamo-nos as obras das trevas e revistamo-nos das armaduras da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgia, bebedice, não em imoralidade, libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer o desejo da carne. Aqui no versículo 14 a palavra fala muito claro: revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Não busquem satisfazer o desejo da vossa carne, mas busque satisfazer o desejo do seu espírito. Aleluia! O Senhor, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. O Senhor é a luz que veio ao mundo. O Senhor, Ele quer resplandecer com a luz do seu evangelho no seu coração, para que você veja a sua palavra, para que você entenda. O Senhor, Ele quer iluminar o seu entendimento, renovando o espírito do seu entendimento. Que você venha a ser hoje renovado pelo espírito do seu entendimento. Que você venha hoje se revestir de Jesus Cristo. Venha se revestir desse Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Que você venha se relacionar com o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como João Batista falou. Nós devemos nos revestir a cada dia, revestirmos deste sangue. Geralmente, ultimamente, na verdade, quando eu estou orando, eu estou orando sobre, eu estava estudando a palavra e estudando sobre o Cordeiro, isso me chamou muita atenção, dos encontros que o Senhor tem, dos ciclos, e a minha oração ontem foi: Senhor, nos apresentamos a Ti, Senhor, através do sangue de Jesus Cristo. Nós estamos instruídos nesse novo e vivo caminho, mas é pelo sangue do Cordeiro, é por esse sacrifício, é por intermédio desse sumo sacerdote que intercede por nós e que está sentado à direita de Deus, que nós podemos nos achegar ao Senhor. Ele é esse caminho que nós temos, que nos dá esse acesso, que nos dá esse acesso de encontrarmos com o Senhor. A cada dia nós temos o acesso de poder sim encontrar com o Senhor em espírito, que nós possamos nos achegar ao Senhor com um coração sincero, em plena certeza de fé, aspergindo o nosso coração para purificar-nos de toda má consciência e sermos lavados pela água pura. Essa água pura é a palavra do Senhor. Vós sois limpos pela minha palavra. Venha se lavar com a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu tenho mais alguns minutos aqui. Eu vou ficando por aqui, mas eu gostaria de incentivar os irmãos a ofertar na casa do Senhor, a ofertar aquilo que é o seu recurso, aquilo que você tem, que você venha ofertar com alegria e disposição no reino do Senhor,
para que a sua obra continue acontecendo, para que a rádio continue funcionando. Eu sou o irmão Vitor e eu vou ficando por aqui e eu lhe vejo na próxima sexta-feira do Meditar e junto vamos meditar mais uma vez na palavra. Fique com o Senhor e até a próxima. Abba, meu Abba, clamamos a sua pessoa, Pai. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Senhor Jesus. Te amamos. Muito obrigado, porque o Senhor, a sua entrega é maravilhosa por todos nós. Obrigado, Pai. Podemos ouvir a sua pessoa, o nosso espírito, Pai, falando o quanto o Senhor nos ama. Ó Senhor Jesus, para o Senhor tirar todas as imperfeições. Quando o Senhor nos chama, isso nos arrebata. Pai, nós clamamos a Ti. Senhor Jesus, muito obrigado por todas as palavras, Senhor. Aleluia. Selá, nós te amamos. Obrigado por essas palavras maravilhosas que nos arrebatam. Não somos de nós mesmos, mas pertencemos a Ti. Ó Senhor Jesus, obrigado por estar sentado em lugares celestiais. Senhor Jesus, onde o Senhor habita, nós também queremos ir. Ó Senhor Jesus, para a ajuda do Teu Espírito, pois não tem outra palavra de verdade, de realidade. Ó Pai, senão as Tuas palavras que caem dessa mesa, Pai, nós recebemos, Pai. Muito obrigado, Pai. Ó Senhor Jesus, não éramos dignos, mas o Senhor se entregou por nós. E o Senhor faz essa mescla poderosa em nossas vidas, com a sua vida divina, derramada sobre nós, através do seu doce Espírito, nos dirigindo, Senhor, nos compelindo, ó Senhor Jesus, trazendo sua essência divina dentro de nossas vidas, Senhor, na vida dos nossos irmãos, na vida de todos aqueles que ouvem com a mente, vontade e emoção. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós somos postos no Espírito, Pai. Ó Senhor Jesus, que o Espírito possa prevalecer em nosso espírito, pois Tu conhece as nossas fraquezas, mas Te amamos, Pai. Não conhecemos nada nessa terra, Pai, mas conhecemos a Ti. Senhor Jesus, nossas mentes são tão diferentes, as frequências das nossas vozes são tão diferentes, mas ela ecoa, sim, para o Teu altar. Ó Espírito, nós clamamos a Ti nas nossas fraquezas, sabemos que quando estamos fracos, aí que nós somos fortes, Pai, que a essência da nossa natureza seja como a Sua, até completar-se o dia da vinda do Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Obrigado que o Senhor está via a Sua noiva. Prepara, Pai, o Senhor que nos borda nossas vestes, Senhor. É o Senhor que nos lava com Teu sangue, nos redime. O Senhor nos redimiu, nos comprou uma cédula de dívida, Pai. Seríamos malditos, Senhor, mas obrigado pelo Teu amor, nosso amor, porque oh, aleluia, nós clamamos ao Senhor. Obrigada, Pai, por refletir o Senhor, contemplando a Ti na beleza da Tua formosura. Tu és doce. Ó Senhor Jesus, clamamos a Ti. Muito obrigada, Senhor, por essas vozes que ecoam sobre toda a terra, Pai. E os Seus olhos que perscrutam toda a terra e faz sentir o Seu doce Espírito falando em nossas vidas, nos direcionando a todos os caminhos com as pessoas que vamos compartilhar em todos os lugares, Pai. Muito obrigada por essa missão dada, Senhor, após o envio, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus. Nós clamamos pela vida de todos os nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. O Senhor sabe, Pai, as nossas fraquezas. O Senhor nos conhece, o Senhor nos reveste, o Senhor nos limpa. O Senhor borda as nossas vestes, Pai. Ó, Senhor Jesus, que aquilo que nós não teríamos, Pai. Mas o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho amado para que todo aquele que nele crê e invoca o nome do Senhor não sejam envergonhados e nem confundidos, Pai. Ó Senhor Jesus, o seu amor é tão grande que o Senhor entregou o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por essa fonte abundante de vida que está dentro de nós, a sua pessoa. Ó Deus Trino, nós te louvamos, te agradecemos. Ó Senhor Jesus, clamamos a Ti, pois te amamos.
Obrigado, Pai, na sua economia neotestamentária, Pai. Nós clamamos a Ti, nosso Abba, que o Senhor, nosso Pai, ó Senhor Jesus, Tu nos deu a porção do Espírito, Pai, para que nós possamos ser dirigidos pelo Senhor e as nossas orações, Senhor, fiquem traduzidas diante dos seus atos, Pai, dos atos poderosos, Pai. Nós possamos entregar, sim, a Ti o fruto devido à glória do Teu santo nome. Nós oramos pela vida da igreja, pela vida de todos os nossos irmãos, por aqueles que ainda não creem, Pai, para que eles possam vir serem encorajados, Pai. Ó Senhor Jesus, a voz que clama nesse deserto, Pai. Obrigado, Pai. Tu és o tudo. O deserto continua florido, Pai. Nós te amamos, Senhor. Obrigado, Pai. Ó, por esse dia que se chama hoje, consagramos nossas vidas a Ti, Senhor Jesus. Nós te amamos. O Senhor é nosso amado. Ó Senhor, Senhor amado de todos aqueles que invocam o Teu nome, nós clamamos a Sua pessoa, Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pela Elohim, nós tomamos dessa água que flui em nosso interior, Pai. Flui mesmo, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas, dos nossos irmãos, Senhor. Limpando, Senhor, a cada dia, fazendo convergir em Ti toda a plenitude do Espírito, Pai. Seja dentro de cada um de nós, Senhor. Clamamos porque precisamos, necessitamos, somos hidratados por Ti, pela Tua água, Senhor, que nós bebemos, Pai. Oh, obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor nos dá o livre acesso diante do Pai, através do Teu bom Espírito. Clamamos a Ti, clamamos pela vida dos nossos irmãos, Pai, todas as santas localidades, Pai. Nós clamamos pela vida de cada um. Ó Senhor Jesus, te adoramos, porque o Senhor é tudo em nós. Cristo, a esperança da glória. Nós te amamos, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Jesus. Nós amamos, Senhor, a vida dos nossos pastores, Pai, nos santos das localidades. Abençoa cada um, Senhor Jesus, com o Espírito da verdade. Portanto, é esse Espírito, Pai, que nos ajusta, nos ajuda, nos alinha no teu bom propósito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai, amém. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou.
profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris, pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou, que a tua fidelidade não acabou. Glória a Jesus. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia aqui será pra sempre. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor
caminho de volta pra Ele. Ele tem as estratégias celestiais